Minutos. Bom dia a todos. É um prazer para a CVM estar aqui ajudando nessa discussão. O meu nome é Fernando Soares Vieira, eu trabalho na CVM desde 1998, desde 2002 na Superintendência de Relações com Empresas e desde 2011 como superintendente, que é o titular máximo da superintendência. Eu não sei se todos conhecem e como funciona a CVM, então vou falar rapidamente, só para deixar todo mundo em pé de igualdade de conhecimentos, porque depois talvez seja importante saber como funciona a autarquia. A autarquia é vinculada ao Ministério da Fazenda, ela tem um colegiado com um presidente e 4 diretores. Abaixo desse colegiado, a gente tem um superintendente geral e, abaixo do superintendente geral, diversas superintendências. Temos ainda uma Procuradoria Federal especializada que dá apoio às superintendências. Ao colegiado cabe, basicamente, julgar as acusações que são feitas pelas áreas técnicas da CVM, recursos contra entendimentos e decisões dessas áreas técnicas e também responsável pela regulamentação, que são instruções e deliberações na maior parte das vezes. Já a Superintendência de Relações com Empresas, da qual eu sou o titular atualmente, cabe o registro de emissores aqui entendidos como companhias abertas, estrangeiras e incentivadas, a supervisão desses participantes e sanções, apresentações de termos de acusação, que são processos administrativos sancionadores, quando as superintendências elas têm elementos de autoria e materialidade para fazer essa acusação. Quando não tem, mas tem indícios, a gente encaminha uma solicitação de inquérito administrativo para uma outra superintendência da CVM, chamada Superintendência de Processos Sancionadores, que conduz o inquérito e, eventualmente, faz a acusação. Todas essas acusações feitas pelas áreas técnicas ou por essa superintendência especializada são julgados, em primeira instância, pelo colegiado da CVM. Bom, a Lei 6385 criou a CVM, a CEP, que é a Superintendência de Relações com Empresas, eu a partir de agora vou falar CEP para facilitar, que é essa superintendência responsável pelo registro, supervisão e sanção de emissores. Cabe fiscalizar basicamente a Lei 6404, que trata das sociedades anônimas, e as instruções e deliberações da CVM. Uma companhia, para se registrar na CVM, precisa apresentar uma série de documentos. Entre esses documentos se destacam as demonstrações financeiras da companhia, documentações referentes aos seus administradores, um documento chamado formulário cadastral, em que ela informa diversas características da companhia, inclusive com relação ao seu controle, se o controle é nacional, é estrangeiro, é uma holding, enfim. E também se destaca o formulário de referência, que é um documento que pretende ser um resumo do emissor, para que, através da análise desse formulário de referência, todo o mercado de capitais consiga avaliar os riscos a que estão submetidos os seus investimentos naquela companhia e nos valores imobiliários por ela emitidos. Num campo desse formulário de referência, a gente tem informações sobre eventuais aplicações de restrições às companhias. Então, por exemplo, aqui no caso mais específico do que nós estamos falando, aqui dessa restrição do Código Brasileiro de Aeronáutica ao controle, ao percentual permitido para estrangeiros no controle de uma companhia. Então, no caso, a companhia então iria apresentar essas eventuais restrições, explicar um pouquinho a sua história com relação, por exemplo, a essa questão. Já entrando mais fortemente nisso, a minha apresentação aqui é muito breve. A gente teve um caso recente assim, muito importante, que foi o caso da Companhia Aérea Azul, que em 2013, final de 2013, início de 2014, pretendeu o registro de companhia aberta na CVM, a companhia nacional, companhia aberta nacional na CVM, o registro de companhia aberta. E a área técnica, da qual eu já era titular, entendeu que o estatuto da companhia, tal como estava especificado, não atenderia à legislação e, por essa razão, a gente indeferiu o pedido de registro da companhia. Basicamente, ela alegava que, em função das restrições do Código Brasileiro de Aeronáutica, a estrutura de capital dela ela teria que ser diferenciada para possibilitar a captação de recursos vindos
de estrangeiros e que, por essa razão, precisou fazer algumas adaptações no estatuto. A área técnica da CVM entendeu que não era possível, a companhia recorreu ao colegiado da CVM, por isso eu falei um pouquinho da estrutura decisória da CVM, e o colegiado, então, por unanimidade, acatou os argumentos da companhia e a ela foi permitido o registro. Por questões de mercado, depois ela acabou não levando à frente o pedido de registro, então ela ainda não é uma companhia registrada, mas ficou essa jurisprudência na CVM. Recentemente, a companhia aérea Gol, que é a única companhia aérea registrada como companhia aberta na CVM, fez uma alteração estatutária similar, né, à que foi pretendida pela Azul, uma estrutura diferenciada, para permitir um maior investimento, inclusive de estrangeiros. A área técnica, dessa vez, analisando e levando em consideração a decisão do colegiado, entendeu que não era adequado fazer qualquer interferência, qualquer questionamento. Então, hoje, essa companhia aberta, já tem uma estrutura de capital diferenciada em relação às demais 620 companhias que são registradas na CVM como companhias abertas. E uma das razões também para ela foi a questão da restrição hoje existente no Código Brasileiro de Aeronáutica. As companhias têm que ter, ou podem ter, ações ordinárias e preferenciais. No passado, essa proporção era de 1/3 de ordinárias para 2/3 de preferenciais. A partir de 2001, passou a ser 50% para cada espécie de ação. Para se capitalizar, muitas vezes é necessário investimentos estrangeiros, e essas empresas, então, entenderam que precisavam fazer uma estrutura de capital que não era convencional para poder permitir essa capitalização. E hoje, tendo por base a decisão do colegiado, isso é feito basicamente com respeitando a quantidade de ações emitidas por ordinárias e preferenciais e dando algumas vantagens adicionais para as preferenciais, porque, obviamente, quem coloca mais dinheiro na companhia pretende ter maiores dividendos, enfim, financeiramente uma resposta maior dessa companhia. De todo modo, assim, não cabe à CVM avaliar se a flexibilização da participação de estrangeiros numa companhia do setor aéreo ela é adequada ou não. Inclusive, como eu já falei anteriormente, é possível qualquer companhia ter um controle estrangeiro. O que não permite essas empresas ter o controle estrangeiro é o Código Brasileiro de Aeronáutica, e, por essa razão, elas estão adequando o seu estatuto de uma forma que a área técnica considera não convencional, mas que vem sendo acatadas pelo colegiado da CVM. Uma outra restrição que me cabe lembrar aqui é a questão dos níveis diferenciados de governança da Bovespa, da BVMF Bovespa. Você tem lá alguns níveis diferenciados de governança, o mais conhecido é o Novo Mercado. Nesse segmento, só são permitidas ações ordinárias, então, evidentemente, com essa restrição, não é possível para essas companhias se registrarem nesse segmento diferenciado. Então, assim, a contribuição da CVM para a reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica é tímida. Nós na nossa análise, que a gente faz a partir de um pedido de registro de companhia ou mesmo de uma operação de reestruturação, como aconteceu com a Gol, fica limitada à questão do mercado de capitais, e é isso que cabe à CVM verificar, acompanhar, supervisionar e, eventualmente, aplicar sanções. Os administradores, de todo modo, os diretores de uma companhia, eles precisam ser residentes no país. Um investidor estrangeiro é alcançado, por exemplo, um controlador estrangeiro pela nossa regulamentação. A gente vai fazer a sanção, de todo modo, assim como com um controlador brasileiro. Nós preferimos registrar companhias abertas com controle estrangeiro do que registrar companhias estrangeiras, porque companhias estrangeiras estão totalmente fora do Brasil, e aí a supervisão da CVM é muito mais em cima da prestação de informações e menos nos deveres fiduciários dos administradores e dos acionistas, porque isso é feito normalmente no país de origem da empresa. Então, assim, era essa a minha contribuição. Estou aberto aqui a questionamentos e, mais uma vez, agradeço a oportunidade da CVM de colaborar com